Olá, Dissekamores, sejam bem-vindos ao quadro de casos criminais mais amado do Clube do Podcast. Eu sou a Lia. Eu sou a Vanessa. E hoje o nosso episódio ele é especial de Dia dos Namorados. A gente vai falar sobre um casal, como eu posso dizer, um tanto quanto peculiar, exótico, né? Exatamente. Pra que cometer crime sozinho se você pode ir com seu par apaixonado? É um puta de um date, né? É uma coisa date diferenciada. Então hoje nós vamos falar sobre os assassinos do pântano, a Mayra e o Andy Brandy. Fiquem com a nossa hora do merchan antes da gente começar a falar, porque o episódio de hoje tá especialmente romântico. Mas a gente precisa ganhar dinheiro também, porque senão você vive só de amor. Não me diga que veio cobrar o aluguel. Efetivamente, vim cobrar o aluguel. Este barulho parece o som do dinheiro. Começando mais uma hora do Merchan, sempre agradecendo a Shine Design pelo gerenciamento das redes sociais do Clube do Podcast. Um cuidado e capricho impecável. Precisa de ajuda para que sua empresa cresça nas redes sociais? Então entre em contato com a Shine Design. O perfil oficial do Instagram é shine.designoficial. Shine Design, ajudando a sua empresa a crescer nas mídias sociais. Também vamos falar do Anchor. Você que quer fazer um podcast, recomendamos fortemente dar uma conferida. O Anchor é uma plataforma gratuita e amigável para iniciantes na criação de podcast, contendo ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudios, organizá-los em episódios de podcast e muito mais. E o melhor, ele possui um sistema de monetização sem restrição. Então, se você tem uma ideia de podcast, utilize o Anchor na sua jornada. Agora falando das parcerias do Clube do Podcast. Começando com a Rede Discovery, uma loja virtual de equipamentos de áudio, como por exemplo microfones, fones de ouvido, caixas de som, mesas de som, interfaces de áudio e muito mais. Na hora da compra, utilize nosso cupom de desconto Clube do Podcast, tudo junto e tudo maiúsculo, e adquira 5% de desconto. Pode até parecer pouco, mas hoje em dia qualquer centavo é bem-vindo, não é mesmo? Fora que usando o nosso cupom nos ajuda demais mesmo. Então acesse lojadiscovery.com.br e use nosso cupom de 5% de desconto, Clube do Podcast, tudo junto e tudo maiúsculo. E por último, mas não menos importante, vamos falar da Circuito Geek Store. A Circuito Geek Store é uma loja online de impressão 3D de acessórios geek. Você pode comprar um dos itens do catálogo deles ou mandar encomendar uma peça 3D via DM do Instagram. O perfil oficial deles é circuitogeek.store. Circuito Geek Store. Props, acessórios para cosplay e decoração em 3D à pronta entrega ou encomenda. E para finalizar a hora do merchan, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Na bio do nosso perfil do Instagram vai ter um link do Linktree. Lá haverá todos os links citados agora há pouco, e junto com todas as nossas redes sociais, seja Twitter, Facebook e até mesmo TikTok. Nosso perfil é Clube do Podcast _. Terminada então a hora do merchan, divirta-se com o episódio. Bom, então começando com a nossa querida Mayra Handler. Ela nasceu no dia 23 de julho de 1942 em Manchester, na Inglaterra. É um dos pouquíssimos casos até agora que são fora dos Estados Unidos, né, que a gente fala. Exatamente, porque os Estados Unidos não sei o que ele tem um negócio pesado. É um imã, né? Lá é onde que se cria assassinos e serial killers e psicopatas e coisas assim. Sim. Até agora a gente falou de pouquíssimos. Eu acho que só o Andrei Chikatilo, que era da Rússia, da Ucrânia. Se eles não moram lá, eles têm a descendência russa, mas mesmo assim eles moram lá, então... mora lá. Enfim. A Mayra, ela tinha o pai ausente. Ele foi bem ausente nos primeiros 3 anos de vida dela, porque ele serviu na Segunda Guerra Mundial. Então ela passou esse tempo morando com a mãe dela e com a avó, numa comunidade que tinha lá, num bairro bem... Na verdade era um pessoal que tinha, já a maior parte dos maridos estavam na guerra. Elas estavam lá unidas, vamos dizer assim, esperando os boys. Em apoio. Então, depois desses 3 anos de vida, o pai da Mayra, ele volta pra guerra, da guerra, na verdade. E a avó dela se muda de casa, vai pra uma casa muito perto de onde eles já moravam. E por conta dos traumas dele com a guerra, ele começou a beber muito, a ser muito agressivo. Então, ele tratava muito a mãe da Mayra. Ela e a irmã também passavam por esse tipo de situação.
Então não era uma convivência muito boa. Apesar de ter um motivo por causa da guerra, ainda assim, não se passa As muito pessoas pano. normalmente voltam meio fora de si, né? O cara tava bem fora e a convivência da família tava horrível. Então isso com certeza piorou a pessoa que ela poderia ser. Talvez ela não seria uma pessoa tão ruim, mas enfim. A Mayra, com 4 anos, ela acabou indo morar com a avó, porque quando eles tiveram a irmã mais nova dela, ficou complicada a situação dos pais cuidando de duas. Então eles mandaram a Mayra pra ser cuidada pela avó, porque ela já tinha mais intimidade pela avó. Então isso seria mais tranquilo pra eles. Só que, como eu falei antes, a casa dela era muito perto da casa da família da Mayra. Então nem tinha muito falta de convivência. Às vezes ela podia moravam almoçar com eles, era bem pertinho. Então, como elas conviviam muito juntas, a Mayra começou a fazer brigas de rua e defendia a irmãzinha dela, a mais nova. E também ela cuidava da guria que se chamava Pauline, que a gente vai falar mais pra frente dela. E ela ganhou essa fama como briguenta de rua, entendeu? Aí ela achava o máximo, né? Porque ela ficava, meu pai vai sentir muito orgulho de mim, né? Eu sou muito foda. Ai, bati em 6 meninos hoje. Exatamente. Olha, pai. Tô defendendo minha irmã. Então, tipo, ela procurava esse modo que o pai via ela, tipo, ai, filho, tu é foda, hein? A aprovação dele e tal. Eu daria issues da gata também. E como não tinha uma convivência muito boa, então ela procurava um jeito meio estranho, né? De chamar a atenção do pai, mas... Deixar os guri roxos. Então, tudo bem, né? Ela não tinha muitos amigos. E os amigos que ela tinha achavam ela muito esquisita. Achava que ela não tinha empatia nenhuma pelas pessoas. Enfim, a pessoa brigava na rua. A red flag já tava ali, né? E ainda já não tinha amigos. Com 13 anos, ela começou a trabalhar de babá. E até então a gente sempre fala assim, que a criança... Mas isso não é sempre, gente. A criança demonstra já do início que ela tem um probleminha aí. E ela não tinha um probleminha. Ela era uma criança Era um normal. problemão, mas ninguém via. Só que ninguém via. A criança traumatizada, em falta de pais, brigava na rua, mas tudo bem. É que tem muita criança que gosta de brigar na rua, né? Sim. Então, pra defender a irmã também, não vou julgar. Eu também brigaria. Mas ninguém acha que via problema porque ela defendia a irmã, né? Todo mundo ficava, tipo, legalzinho. Aí ela também frequentava a igreja bastante, ela era bem da igreja. Muitos meninos diziam que a Mayra, ela não era atraente por conta das brigas de rua e tudo mais. Então, por conta disso, pra ela se envolver no relacionamento era bem difícil, porque eles não viam ela como uma mulher, digamos assim, viam ela como um garoto. E falando em garoto, ela se tornou muito amiga do Michael, que ela gostava muito dele, eles eram melhores amigos, viviam juntos pra lá e pra cá. E foi mais um trauma que ela adquiriu junto, né, com o pai e tudo que ela já vivia em casa. Já tava meio mal. Ela já não tinha muitos amigos, dela vai criar um amigo. O Michael, ele acabou falecendo por causa de um passeio no lago, ele acabou se afogando. E a Mayra, ela foi até lá quando ligaram pra ela, chamaram a família do Michael também. Ela viu o corpo dele saindo do lago. E isso foi muito traumático pra ela, porque eles eram melhores amigos e ela não conseguiu superar isso. Então ela acabou largando a escola e dali pra frente ela se tornou mais dependente ainda de pessoas e principalmente de homens. Quando ela viu o corpo dele saindo, ela ficou bem em choque. E a mãe desse menino deu um terço pra ela depois que ela viu o corpo, assim. Imagina o choque, né? Tipo, seu melhor amigo lá e tal. Era um passeio que eles iam fazer juntos e ela acabou não indo, então... É tipo ponto pra terabite. É que naquela época as pessoas já largavam a escola, tipo, assim... Por qualquer coisa. Eu quero largar a escola e não aconteceu nada, né? Agora a pessoa cheia de trauma aí e largava a escola, então... Né? Era plausível. Só ladeira abaixo. Ela ficou noiva do Rony aos 17 anos, que ele também tinha 17 anos. O pessoal se casava. 17 anos, gente, pelo amor de Deus. Mas antigamente se casavam muito novos, né? Sim, até hoje em dia tem gente que casa. Hoje em dia, eu vejo meus amigos do ensino médio todos casados, com filhos, eu fico... Senhor. Meu Deus. Meu Senhor. Me ajuda. O nome do peixe é muito bom. Nessa mesma época, o pai sofre um derrame. E ele começa a ficar muito mais agressivo com a mãe da Mayra. Começa a ter mais agressões. Então ela fica sabendo disso. Daí ela já vê outra visão do pai. Fica puta da cara.
Até porque ela já tinha mais idade, né? Sim. Então ela já sabia o que, né? Perdeu a desilusão toda com o pai e começou a xingar ele, bater nele, humilhar. Até então, meu paninho pra ela é cor-de-rosa, bem tranquilo. Então não fez muito. Até então eu passo um paninho pra ela. Vamos passar um paninho. Além de bater na mãe, né? Não ligava pra ela. Então aí tá tudo certo. Então foda-se. Então, em janeiro de 1961, Mayra já estava com 19 anos. Ela começou a trabalhar numa tipografia, onde ela conheceu o tipo-irão dela, que é o Ian Brad Pitt. E ela viu que ele era todo, né, bad boy, bonitão. Então ficou totalmente apaixonada por ele. Ela tinha uma queda por cara problemático. Exatamente. É que viu, né? Ela tava com um histórico de coisas problemáticas. Vamos juntar a última grana. O bad boy dela, né? Vamos lá, então. Então ela ficou muito apaixonada nele e escrevia no diário dela. Ela gostava de ler romances, então ela tinha um dinheirinho dela e escrevia tudo sobre ele. Ele era perfeito. E sabe como é que ela viu ele? Lendo livros sobre nazismo. E se apaixonou ainda. A mulher A era... gata tá com uma influência boa. O pai dela lutando na Segunda Guerra Mundial e ela... Ai, nossa, ele tava lendo um livro sobre Hitler. Gostei. Exatamente. Então ela se apaixonou muito por ele. E pra ajudar, assim, é como todo boy, né? Que a gente se apaixona, ele cagava pra ela. Ignorava ela total. O homem nem aí. E mesmo assim, ela terminou o noivado dela. Ela terminou o noivado dela pra ficar assim. Meu Deus. Esse boy vai ser meu, ele querendo ou não, eu vou apaixonar por ele. Ela disse que escrevia no diário, né? Tipo, hoje ele me olhou. Hoje ele não me olhou. Hoje ele tava assim. Hoje ele tava assado. A gata tava muito iludida. Então, eles foram numa festa juntos e finalmente a gata teve um contato, né? E daí eles começaram a dançar juntos e começaram a ler livros sobre nazismo juntos. Olha que romântico. Que legal. Fofo, né? Fofo. Eu acho que é um tanto quanto peculiar, assim. É uma coisa única do casal, né? Eu acho que é um gosto específico dele maravilhoso. O pai dele serviu na guerra sobre o nazismo e o boy tá lendo sobre o nazismo. Uau! E, detalhe, né? Ela é britânica. O maior rival da Alemanha na época da guerra. Não, ela tava... Não. Então, logo depois desses acontecimentos, dos dates deles, começaram a namorar finalmente, né? E um dizia que ele não acreditava em Deus. Então a gata, tu não acredita em Deus? Eu também não acredito. Também não vou mais acreditar. Pelo cara. Ai, o que meu gatinho falar, tá falado. Mulheres, botam em cropped, reajam. Não façam isso. Vamos, mulheres. Não, sem humilhação. Se teu boy gosta de uma coisa, não muda o teu gosto. Ele não é da igreja, eu vou largar a igreja. Tipo, a guria era fanática da igreja e do nada virou até. Sim, o que ela tinha de lembrança do amigo era um terço, tipo, ela largou isso. Pegada de um boy que lê livro de nazismo. Pois então. O Brandy, ele era sadomasoquista. E então ele começou a ver que, bom, ela ia fazer de tudo por ele, né? E ele começou a contar, tipo, eu tenho vontade de fazer tal coisa, eu tenho vontade de fazer tal coisa. Pra ver até onde a Mayra ia. E ela começava a concordar de boa. Então ele deu uma ideia de fazer um assalto a banco. Ele inclusive fez todo o plano desse assalto a banco, que nunca foi posto em prática, mas ele tinha feito todo esse plano e tudo mais. E pra ver se a Mayra ia concordar ou não. E ela concordou, gente. Ela disse, não, eu vou contigo até pro inferno, se tu quiser. E por conta disso, o Ian começou a ver que ele tava manipulando ela já o suficiente e que ele podia contar com ela pra qualquer coisa. E então, em 1963, ele ensinou ela a dirigir, pois queria que ela fosse pilota de fuga nessa falsa ideia de roubo de banco. E fez ela começar a participar de clube de rifle também e comprar armas pra ela aprender a dirigir, enfim, pra fazer o tal assalto. Quando ele já tinha certeza que ela faria de qualquer coisa por ele, que ela ia aceitar fazer qualquer besteira pra ficar com ele, ele começou a dar ideia dizendo que crianças e adolescentes confiavam muito mais em mulheres do que em homens, o que é verdade. E ela tinha um tato com criança, né? Porque ela já tinha sido babá. Sim, então ela já tinha toda uma experiência de como chegar numa criança, de falar com ela. Então o cara pensou em tudo, né? O cara é um filho da puta. Bem detalhista. É filho da puta.
Então ele começou a utilizar essa habilidade da Mayra pra atrair crianças, deu essa ideia pra ela e ela topou. De boa, disse, não, vamos lá, show de bola. O que acontece é que, bom, o Ian, ele era bissexual, então ele não se interessava só por meninas, só por adolescentes, ou, enfim, crianças meninas, era por menino também. E, gente, nem todos nós somos assim, confia, gente. Não é todo bissexual que é assim. Então, mas ele iniciou com uma menina, infelizmente, uma menina já conhecida por todos, que foi a que a gente citou ali anteriormente, a Pauline, que foi cuidada pela Mayra, era a melhor amiga da irmã da Mayra. Então, foi na rateada, né? Mas ela cuidou da guria e mesmo assim, sabe, tudo por causa... Cara, essa mulher devia ter sido um gostoso, né? Não, ela, era tipo, olhar pra ele e falar assim, ai não. A Pauline, infelizmente, acabou se tornando a vítima perfeita, né? Porque já era alguém que ela conhecia, alguém que precisava de carona ali na hora. Ela era uma pré-adolescente, já adolescente, vamos dizer assim. Porque ela não tem muita diferença de idade da irmã, como ela é amiguinha dela. E também porque adolescente naquela época era menos procurada do que criança. Aham. E adulto muito menos. É, então... Como a gente já falou em outros casos aqui, o pessoal não passava era muito de atrás. anos e as pessoas não notavam que as pessoas tinham sumido. Sim. Mas quando é criança, eles procuram mais. Mas adolescente também tem nível de adulto, então eles não procuram tanto. Então, a Pauline tava indo numa festa, quando do nada surge a Mayra perguntando se ela quer uma carona, pedindo ajuda pra achar uma luva em específico que ela tinha perdido, e se ela não achasse o namorado dela, ia ficar muito puto com ela. Eu fico imaginando como é que essa criança vai. Ai, eu tô atrás de uma luva. Problema teu. Ah, bora! E como ela achou? E como ela conhecia já a Mayra, né? Sim. Ela acreditou nela, né? Ai, mas ia atrás de uma luva. Exatamente, né? Ajuda pra procurar uma luva. Se fosse, sei lá, tipo, perdi um colar que ele me deu. Daí um colar de ouro, um bagulho, tipo, vale. Uma luva, a gente vai se catar. Ah, é que adolescente é muito inocente, né? Então ela aceitou a carona, obviamente, pra procurar a tal luva. Então eles de carro foram 24 quilômetros depois dessa cidade que era Manchester. Enquanto o Ian já tava seguindo a elas até o local que eles queriam. Então chegando no local, a Mayra fica no carro, enquanto o Ian leva a Pauline pra um canto, sei lá onde que era, um lugar esquisito lá que eles sempre levavam. E 20 minutos depois, a Pauline foi espancada e morta, e os dois enterraram o corpo naquele lugar estranho lá. Ela estuprada também, mas... fizeram várias coisas. Fizeram várias coisas com ela. Era no meio de um pântano, por isso que eles foram conhecidos como assassino do pântano. Tem umas fotos que vocês foram pesquisar, porque a polícia tirou do local e tal. E é bem esquisito. É que como era um pântano, tipo, tu cava e tal, o pântano tu não consegue fazer muito fundo, né? A cova, então... É meio burro, ficou ali. Então depois que enterraram o corpo e tudo, né? Plano perfect deles. No outro dia começaram a fazer as buscas e também não tinha pistas nenhuma, né? Porque a guria foi lá, pegou carona e foi assim. Ainda mais que o pessoal não ficou cuidando. Ainda mais que ia ser a Mayra, então, tipo, vamos dizer que ela era conhecida, assim. Sim. Óbvio que não desconfiava. Mas todo mundo ninguém viu. Mas um dos suspeitos foi o David, que era ex-namorado de Pauline e atual da irmã mais nova da Mayra. Ah, é a talaricagem. As gatas dividem namorados. Amiga que é amiga. Amiga. Ah, não quero mais, vai continuar. E ele tinha um histórico bem merda, então fica, né? Porque não ia assumir a guria, né? Sim. Mas não tinha provas pra ele, então descartaram. Depois desses acontecimentos, os dois acharam que o relacionamento deles estava bombástico, né? Ainda mais depois do primeiro assassinato deles. Mas daí o Ian resolveu que ele ia explorar mais a sexualidade dele e tal, ia pegar uns boys. E a Mayra também começou a sair com outras pessoas. Não sei o que foi, acho que foi uma DR. Um delírio dos dois. Um delírio louco dos dois. Mas daí logo depois eles voltaram, 4 meses depois, e já iam começar a escolher outras vítimas. Mas daí nesse caso não seria adolescente e sim uma criança. Bom, a segunda vítima do casal foi o John, que foi assassinado no dia 23 de novembro do mesmo ano do primeiro assassinato. E novamente eles ofereceram uma carona pra levar ele pra casa. E usaram o mesmo lugar que eles tinham usado no outro assassinato da Pauline. E usando a desculpa também que tinha que procurar a bendita luva. Já no local, ele estava
Já no local que era bem afastado, o Brandy fez a mesma coisa que ele tinha feito com a primeira vítima, mas ele tentou cortar a garganta do menino, o que não deu muito certo. E ele acabou sufocando o garoto com um cadarço, estrangulando ele com um cadarço. A família reparou que já tinha atrasado umas horinhas, né? Eu gosto desse tipo de família. Tipo, fulano chega sempre no mesmo horário, fulano atrasou 1 hora, vamos ligar pra polícia. Tem uns que ficam uma semana e eles acham, tá tudo certo. E eu acho engraçado que eu acho que era bem assim, né? Tipo, tu vai olhar um filme de adolescente. As pessoas somem por dias. Aí daqui a pouco os pais ligam pra saber, né? Sim. Lembrei que eu tenho filhos. Eu vou no mercado, quando eu tenho que voltar, meu pai fala assim, me manda mensagem se tu tá voltando pra saber que tu As crianças vão pra outra cidade de carro e os pais não. não deixa, tudo certo. Tudo certo. Bom, ele se atrasou 1 horinha e a família já percebeu que tinha algo de errado, então eles ligaram pra polícia já pra falar do desaparecimento da criança. Mas a polícia, apesar de investigar, não achou nenhuma pista. E isso fez com que o Ian e a Mayra achassem que eles fossem super fodas e que eles nunca iam ser pegos, que eles tinham feito o crime perfeito. Então, sem muito tempo, quer dizer, um tempo depois, no dia 16 de julho de 1964, 6 meses depois, eles assassinam a Kate Bennett. Ela havia sumido a caminho da casa da avó dela. A Mayra viu e pediu ajuda para colocar as caixas que ela tinha dentro do carro, oferecendo de novo carona pra menina para levar ela até a casa da avó. Então, eles foram ao mesmo lugar e encontraram o Ian. Dessa vez ele fez um pouquinho diferente. Ele levou ela num barranco, perto de um riacho, e logo em seguida torturou e estrangulou, enterrando ela também no mesmo local como eles fizeram com os outros corpos. Então, até aí eles, né, terceira vítima já, eles já estavam se achando Melhor ainda. foda pra caralho. E ainda mais que eles pegaram, tipo, uma adolescente, agora a segunda criança, então não tinha como ligar ainda os casos. Sim, né? e era um menino, 2 meninas. Tipo, só indo mesmo no local e vendo eles desenterrar os corpos, porque não dava pra ligar nada, né? Sim. Porque a investigação antigamente era mais difícil, né, galerinha? Ainda mais se os pais demoram pra achar as crianças. Lembrei que eu tenho filhos. Então, em setembro de 1964, já estamos na 4ª vítima. Então, em setembro de 1964, a Mari e a sua avó se mudam pra outra cidade com o Ian junto. Então, eles vão morar todos juntos. E 6 meses depois, sua próxima vítima é Leslie Downey, 10 anos de idade. A convenceram de ajudar a colocar algumas compras dentro do carro, porque eles estavam numa feirinha, assim. Então pediram pra ela ajudar. E dessa vez não levaram ela pra aquele lugar, levaram pra casa da avó da Mayra. Meu Deus do céu. Senhor, por quê? Levar pra casa só dá bosta, Meu né? Deus. Onde eles fizeram, acho que pra mim foi o mais pesado, onde eles despiram ela, amarraram ela com coisas e forçaram ela a posar pra foto. Uma criança de 10 anos posar pra uma foto e gravaram uma fita de 13 minutos dela falando algumas coisas. Implorando pra viver, basicamente. Coitada da criança, né? E depois abusaram e estrangularam. Seu corpo foi enterrado e eles também, todos os outros corpos, eles tiravam fotos, porque normalmente os assassinos eles tiram fotos pra guardar de recordação. Sim, pra Como reviver, ter como se troféu. fossem prêmios que eles têm como medalhas, assim. E mais uma vez não tinha pistas e nem ligações com os outros casos anteriores. E ficou mais um caso de desaparecimento e foi isso. Inclusive essa fita, ela foi passada em tribunal. E eu acho que foi naquele livro que eu te mandei, no Anatomia do Mal. Foi quando eu li o caso, eu fiquei sabendo do caso deles. E acho que foi um dos casos mais pesados que eu li. Porque acho que foi a primeira vez que eu fechei aquele livro assim e eu disse, agora eu vou dar 1 mês de pausa pra continuar. Porque eles passaram essa fita no tribunal, né? E tinha vários policiais de anos, assim, que trabalharam muito, muito tempo, mais de 30 anos de carreira, que viram de tudo. E tu vê uma criança de 10 anos de idade, da forma como ela tava, implorando pela vida, fez com que policiais de mais de 30 anos chorassem no tribunal, enquanto os dois estavam com uma cara de satisfação no rosto. Então, tipo, foi bem pesado de ler e é bem pesado o caso em si. Tipo, a gente falando assim, claro que não dá 1/4 de detalhes do que aconteceu realmente, né? Sim. Mas eu não procurei se tem realmente essa fita e nem quis procurar, porque eu acredito muito... que não...
que talvez tenha, mas não no tipo de não site sei tipo se- Google. Eu não sei se é divulgado essa fita. Pois é. Tem, acho que talvez em algum lugar alguém tenha em algum momento vendido foto. Porque eles As tinham fotos, as fotos. sim, as fotos sim. Mas eu não vou atrás disso aí, não. Tem que ser meio. Claro, Meio olhar um de. biruta. Você tem que olhar, tipo, de curioso, assim, mas tem que ser meio psicopatinho, assim, meio Psicopatinho. psicopidinho. A próxima vítima foi no dia 6 de setembro de 1965. A Mayra e o Ian voltaram para Manchester e se mudaram para uma casa bem pertinho da irmã mais nova dela e do namorado, o David. Então eles estavam sempre juntos, os 4 se tornaram Best friend. best friends, estavam sempre fazendo rolezinhos e, enfim, bebendo. Tem foto dos 4 Dos juntos, 4 juntos, no né? Google, assim, Muito tocar lá. esquisito. Muito esquisito, mas se davam bem. Então eles levam a quinta vítima, o David, para a casa deles. E a Mayra pede o Edward. Então eles levam a quinta vítima deles, o Edward, para casa. E a Mayra pede pro David pra acompanhar ela até a casa dela, pra beber um vinho e tal. Mas só o David, ela não leva a irmã junto, isso é bom detalhe. E logo depois, eles ouvem um grito muito alto e vão correndo pra sala. E o Brandy tá segurando o Edward. E, obviamente, o David fica puta merda. Fica, meu Deus, Meu senhor, me ajuda. O que aconteceu? Então, a Mayra e o Ian, eles tiveram um delírio de que o David era um cara igual a eles, que ele ia gostar daquilo. É, como eles começaram a ser muito bestes, o Ian É. achou que o David era best dele, forever. Ele vai ser igual E a mim. achar muito normal o que ele tava fazendo. Eu acho. Então, eles acabaram matando o Edward com um machado e estrangulando ele no meio da sala ali com o David vendo. E depois eles ficaram se gabando, tomando uma xícara de chá, porque a Mayra, ela foi passar uma xícara de chá pra eles. Gente, eles estão na Inglaterra, é muito importante a hora do chá, tá? É, a hora do chá lá, deu 5 horas, vamos tomar chá. Não importa se tu matou um corpo, a hora do chá, a hora do chá. Ah, nossa, com sangue, que nojo. Ela fez uma xícara de chá pra eles. E eles ficaram se gabando da sujeira que eles tinham feito na sala, da quantidade de sangue que tinha. Ficaram se gabando disso tudo pro David. E o pobre coitado ficou com aquela cara de: meu Deus, eu não posso dizer que eu tô com medo, eu tenho que E eles fingir que ainda tô interessado. tiveram a cara de pau de pedir pra ele ajudar a limpar. Sim, é uma falta de vergonha na cara, né? Eles contaram pro David tudo sobre todos os outros crimes. Ó, dicção de milhões. Eles eles contaram pra ele tudo sobre os crimes e pediram pro David não falar pra ninguém, obviamente, né? Porque, enfim. Mas eles estavam confiando. Eles estavam achando, tipo, não, vai ser 3 agora. Exatamente. Aí, Porque, bom, o Ian era bi, eu acho que ele queria formar um trisal ali. ele achou que ele teve uma ligação ali com o David. Enfim. Enfim, coisas na cabeça dele. Mas o David, ele foi muitíssimo inteligente. Ele escutou tudo com aquela cara de paisagem, fingindo que ele tava super interessado. Ele saiu da casa dos dois, continuou caminhando calmamente, porque pensou, meu Deus do céu, se eu olhar pra trás, eles vão... E se eu sair correndo, eles vão desconfiar. eles vão desconfiar. No que ele dobrou a esquina, o moleque virou em perna. Ele saiu correndo, assim, até não querer mais. E... meu Deus, eu fico com muito pena desse garoto. Eu não sei explicar, quando eu vi o caso, eu fiquei, meu Deus, seu coitado desse menino. Eu me botei no lugar dele, tipo, vendo aquilo tudo. Eu não sei se sabe? eu ia ter a cara de pau dele. Eu fiquei, nossa, muito interessante você Imagina o ter choque matado. dele, tipo... Ele tava pensando, você é o próximo? Não, ele deve ter pensado... deve ter pensado várias coisas na cabeça dele. Será que eu Sim. saio correndo? Será que eu, sei lá... E ele foi foda. Ele foi sensacional. Ele foi correndo lá, encontrou a irmã da Mayra em casa, contou tudo pra ela. Os dois ficaram, obviamente, aterrorizados. E com muita lucidez, decidiram ligar e contar tudo pra polícia. Então, não sei por que eles esperaram tanto, porque no dia seguinte só eles foram contar pra polícia. E logo que a polícia entra na casa, eles encontram o corpo do Edward. E imediatamente eles levam o Ian e a Mayra pra delegacia. Eles foram burros, esqueceram de enterrar o corpo. Eles foram... Na verdade, eu acho que se não fosse eles terem contado pra ele, talvez eles tinham feito bem mais vítima. Porque a polícia não tava ligando, né? E eles estavam na casa deles, né? Então, tipo... Eu acho que eles não iam ser pegos tão cedo.
Então eles são levados pra delegacia, mas ninguém tava acreditando. Tava, tipo, todo mundo chocado, né? Naquela época, né? Ai, meu Deus, que choques. Imagina o pessoal que deixava os filhos com ela. Na época, né, que ela era babá e tal. O como isso ficou, tipo, caralho, eu deixava meu filho com ela. Ou, tipo, tu vê ela assim, indo, sei lá, eles indo pra algum lugar. Nossa, que casal bonito, né? Aham, que casal Casal legal. lindo. Casal da igreja. É, um casal santo. Maravilhoso. Mas daí a polícia começou a revistar toda a casa e começou a achar todas aquelas fotos que eles tiravam das vítimas. Viu a mala cheia de fotos e coisa, tudo aquela Eles listinha. encontraram a mala, né? Porque eles tinham mandado pra outro lugar. Mas encontraram a mala e tinha toda aquela listinha dos planos que eles tinham, até o assalto ao banco que não foi feito. Tava tudo ali, bem bonito pra eles pegar, então foi tipo um tiro no pé, né? É, foi o tiro no pé. Imagina a raiva que eles devem sentir do David. É, tipo, como é que a gente não percebeu que ele ia fazer isso? Eles confiaram muito no cara, né? Confiaram pra caramba. O David tinha alguma coisinha aí. É, tinha um mel diferente. Um mel diferente, igual o Ian, né? Daí, como eles foram presos, o Ian tentava convencer a polícia que a Mayra não tinha feito nada, que foi tudo parte dele. Eu achei que ele ia ser... Nessa parte, quando eu comecei a ver, eu achei que ele ia ser filho da puta e falar que foi Eu tudo também. dela e não foi ele. Mas eu acho que, tipo assim, faz sentido o que ele falou, sabe? Porque ele dizia, ela... Eu só usei ela. Eu realmente acho que ele só usou ela. Sim, só que ele podia ser filho da puta. Ele podia ter falado que era só ela. Mas eu acho que... Sabe o que eu acho que era o problema? Eu acho que ele era um cara tão egocêntrico e ele se achava tanto que ele tinha medo de que ela ficasse com todo o reconhecimento. Pode ser, né? Entendeu? Aí ele já quis falar, tipo, não, fui eu sozinho, eu usei ela, eu sou o cara ruim, eu sou o manipulador, pra não dividir Então, holofote. daí, tipo, ele ia ser o fodão, ele ia sair nas notícias nos jornais, né? Sozinho. Como todos os outros assassinos que querem isso, né? Eles querem que tu saiba que ele matou como se fosse ele. Pois né? é, acho que era essa a questão. Mas a Mayra daí disse que não, que fizeram tudo juntinhos, lindos, maravilhosos nos dates deles. E o pessoal não acreditava porque ela era mulher. Que era mulher, eu frequentava a igreja, né? E tipo, Não foi tu, não. não foi tu não, fofa. Então no dia 10 de outubro de 1965, a polícia encontrou o corpo da Leslie. E 11 dias depois o corpo do John. Mas não encontraram as das outras vítimas e nem qualquer evidência que ligasse. Pela primeira vez na história britânica, uma mulher estava envolvida em crimes. Já não era normal, porque tipo, todos os casos que a gente falou aqui até agora, não tem nem porção de mulher. Sim. Tipo, a mulher... Até agora, né? Vamos mudar isso. Até agora, vamos mudar isso. Mulheres assassinas. Vamos lá, mulheres. Direitos iguais? Mentira, gente. É que mulher é muito mais inteligente. É verdade. Beijos. Vocês não sabem, mas existem mulheres muito... A Nani Dolls, que eu quero falar dela ainda. A Nani. Ela tem um livro só dela da Darkseid, né? Que é o volume 2 do Lady Killers, é só dela. Ela matou vários homens por dinheiro e até hoje não sabem quem ela era. E onde é que, quer dizer, quem ela era sim, mas onde é que ela tá. Elas são muito mais inteligentes. E, tipo, eu acho que a mulher, ela pensa de um jeito diferente. Ela não quer se aparecer igual o homem que é, tipo, eu sou foda. Ela pensa de um jeito, sei lá. Eu acho muito doido que, tipo, eu não vejo eu vejo que o homem mata por poder sádico. A mulher tipo, já é por tesão, assim. a mulher já é um poder diferente, assim. Parece que ela mata pra poder dizer que ela consegue fazer aquilo. Só que ela não precisa falar pros outros que ela consegue. Que é muito mais É muito mais, genioso, então... é muito mais foda. Muito mais foda e é isso aí, ponto final. É minha opinião que importa. Então tava todo mundo em choque e não acreditando, tipo, não. Tudo muito doido. Muito doidos. Então, Will recebeu 3 acusações de assassinato pelos 3 corpos que acharam. E a Mayra recebeu por 2 de assassinato e cúmplice. Eles tinham o mesmo advogado, então eles podiam se encontrar, assim. E podiam trocar cartas de amor Meu Deus. codificadas. Então, tipo, o amor até o final, né, galerinha? Tô contigo, não nego. E falavam também, se prometiam, a declaração de amor eterno deles era: a gente vai continuar matando juntos, tá, amor? A gente vai sair daqui e vai continuar matando todo mundo. Exatamente. Então essa é a promessa de amor deles. Que romântico, cara. Prometa isso pra você. Mentira, não. Prometa não. Então, no dia 19 de abril de 1969, o julgamento da Mayra aconteceu.
E ela dizia agora que era inocente, só que eles tocaram a fita que foi encontrada, que foi do assassinato da Leslie. E nessa fita eles conseguiam escutar a voz da Mayra mandando a menina calar a boca, porque a Leslie estava chamando a Mayra de mãe e o Ian de pai e dizendo para que eles parassem. E a voz da Mayra então ecoava dizendo pra menina calar a boca. Por que a menina tava chamando ele de pai? Será que eles Leslie? não davam? Sei lá, muito esquisito. É que a gata falou que fez as coisas junto com ele, mas depois ela queria ser inocente. Eu acho que ele convenceu ela a se inocentar. Pode ser. Ela queria provar que ela é inocente, só que como eles tocaram essa fita, né? A gata ficou sem argumentos, né? Porque apareceu a voz dela na fita. A voz dela não tinha o que fazer. Então, tu não podia falar que tu não tava lá. Se tu tava lá sim, minha filha. Então, tinha que até ir. O julgamento durou 2 semanas. Durou menos que o julgamento do Johnny Depp e da Amber Heard. É que já tinha provas o suficiente, É né? verdade. Não tinha muito o que fazer. Ela foi culpada pelos crimes, mas ela foi inocentada pelo caso do John. E ela foi considerada a 2 prisões perpétuas. E ela foi condenada a 2 prisões perpétuas. E também foi condenado perpétuo e tudo. E mesmo assim, eles continuaram trocando as cartinhas de amor deles, mesmo Sim. presos. Ai. Ai, te beirão down nesse amor que não tem fim. Mas ela mesmo assim alegava que ela era inocente depois. Mesmo assim, o júri falar, condenar e tudo, ela falava que ela era inocente. Então, ela até chamou um jornalista pra ir lá, pra ver o lado dela. Ela criou toda uma revoltinha, abriu o caso de novo. A gata ficou sem argumentos, falou que ia voltar pra igreja, falou que ia mudar. E pior que tinha mulheres que estavam acreditando nela, tipo, que ela foi manipulada e tal. É que eu não acho que ela não tenha sido manipulada, mas que ela também não fez. Ela fez por ele. Ela fez por ele, E tipo, ela ela- sabia No que tava fundo, ela errado. gostava também, porque Sim, senão- até tem uma das frases dela no livro ele é egoísta, e eu amo isso. Sim, tipo, Tipo, ela gostava dele, tá sim, ligado? ela Ela gostava fez por ele. o que ele fazia. Sim. Tipo, tu faz isso, não sei o quê, pelo nosso amor. Ai, Muito esquisito, né? muito eu. Então, em 1970, ela cortou as relações dela com o Ian. E logo depois disso, o gato ficou mal. E ele começou a pedir pra morrer. E ele parou de comer. E foi levado obrigatoriamente pra uma área psiquiatra, porque ele tava de coração partido, gente. Ele tava mal, ele queria a cúmplice dele de volta. Mas a Mayra tava, não, meu bem, aqui não, agora eu sou inocente. Eu botei o cropped agora. Eu reagi. Eu abri meus olhos, eu vi como era relacionamento abusivo, tóxico. Puta episódio de Mesa dos Namorados. Deu toda uma reviravolta. Gente, um dia vocês vão se apaixonar por alguém, talvez essa pessoa seja abusiva, então corte relações. Passe o dia dos namorados com alguém Exatamente. legal. Se você tá apaixonado perdidamente, tem alguma coisa errada aí. Se você faria de tudo por essa pessoa, repense de tudo. Repense, acho que você tem um apego emocional. Talvez não seja uma boa. A Mayra, ela ganhou um diploma, ela continuou estudando depois na prisão, porque tem pessoas que podem fazer isso, né? Ela continuou estudando e voltou pra igreja, porque a gata voltou a acreditar em Deus do nada. É que isso foi todo um esquema do advogado dela também. É. Ah, a gata tem que botar um crop de RG pra te poder sair daí. Tu tem que falar que foi horrível o teu relacionamento, tu tem que voltar pra igreja, Tu se tem entregar pra Deus, pra o pessoal ver que tu tá mudando Que e tu que é tu uma não nova fez mulher. essas coisas tudo aí, gata. Só mais um dia de luta. Bota a música da Carol com K agora. Então, 7 anos depois, ela começou a fazer uma campanha por sua liberdade. Que, como a gente disse ali antes, foi rejeitado. O pessoal ficou, tá bom, gata. Não vai rolar. E 20 anos depois, ela mudou a estratégia dela e decidiu contar abertamente sobre os crimes pra tentar reabrir a investigação e tudo mais. Mas também não rolou muito na parte judicial. Mas a mídia enlouqueceu e foram em tudo que era lugar pra buscar o corpo da Pauline, porque ela contou sobre a vítima. Ela fez isso única e exclusivamente para as pessoas olharem pra ela de uma forma inocente. Que ela era inocente, tipo, é que ela mostrando que ela se arrependeu.
falando que o relacionamento dela era abusivo. E ai, olha só, eu Indo não iria mostrar. matar uma mulher próxima de mim. Indo mostrar onde estavam as coisas. Ninguém faz isso. E daí Sim. ela. É que também estava na merda, não tinha mais o que fazer, né? Pela chuva, vamos Foda-se, mulher. vamos tentar, né? Já que já estamos na bosta, vamos tentar o que a gente consegue. Só que a gata não conseguiu, então. O Ian, ele morreu no dia 15 de maio de 2017. Ou seja, foi Vale, durou um pouco. logo agora, não foi muito tempo. E no hospital psiquiátrico no Reino Unido. E a Mayra morreu no dia 15 de novembro de 2022, um pouquinho antes de eu nascer. Olha que doideira. 2022? Aham. Tu nasceu em 2022? Nasci em 2023. Um pouquinho antes de eu nascer, uns meses antes de eu nascer. 2 meses. O que tu falou? Ela morreu no dia 15 de novembro De? 2022. Um pouquinho antes de eu nascer. Eu nasci em 2023. Quem nasceu em 2023? 2003. Oi! Uma viagem. Tá, ela nasceu em 2002. Eu não sou uma viajante A do gata tempo. tá sem neurônio já. Eu sou uma viajante do tempo. Porque eu repensei todos os meus dados. Em que ano que Eu tô em 2042. a gente tá no futuro já. Eu sou uma viajante. Ai, nossa. Não, em 2002 ela morreu e em 2013 eu nasci. Agora tudo certo. A gata morreu. Mas gata antes foi. ela viu que a Lili não ia cantar e morreu. Ai, olha. Mas ele morreu? Gente, foi logo É que eu agora. acho que ele já tava biruta, daí só tratavam ele e deixaram ele. Eu acho que ele nem chegou aí pro corredor da morte, né? Porque ele teve cremação e tal. É porque eles consideraram ele como um galera da companhia. Eu sempre vou lembrar de Ana Simone. Galera da Mas, então o episódio de hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês não saiam matando por aí com o namorado de Tem um vocês. bom dia dos namorados romântico. Que vocês, É, vocês não pensem em saltar o banco. às vezes o romantismo de vocês pode ser um chicote, uma algema, um corda de alpinista. Pode ser, mas Vem, façam chicote. isso. Vocês não metam outra pessoa no meio. Quer dizer, pode meter outra pessoa no meio, mas vocês entenderam. Vivam bem esse dia dos namorados, aproveitem. Na verdade, esse episódio vai sair depois do dia dos namorados, mas a gente tá gravando antes. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado, então, já o dia dos namorados de vocês. E que esse mês seja de muito amor pra todos nós, e não igual eles. Mas eles se amaram até o final ainda. Até, mais ou menos, até Foi uma estratégia da gata pra poder A sair, gata né? só foi boa na estratégia dela. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. Acompanhem o nosso podcast. Escutem os outros que vocês vão gostar também, porque a gente tem bastante conteúdo já. E mês que vem, o Dissecando faz um ano. Mês 7, o Dissecando faz um ano. E a gente ainda tá vendo pra fazer uma programação especial pra vocês, porque agora tá corrido. Tá Vanessa empregada, tô empregada, graças a Deus. Exatamente, Só que a as gente escalas são trabalha difíceis. também. As escalas são difíceis. E assim que a gente tiver a oportunidade de fazer um episódio mais especial pra vocês de um ano, a gente vai fazer. Então, cobrem a gente se preciso for. E é isso. Muito obrigado pela audiência. Beijos. Beijos.